Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 11, dando continuidade à exposição em Marcos. A equipe pastoral decidiu dar alguns passos na exposição de Marcos para que cheguemos nos textos correspondentes à Páscoa ainda este mês. Então, não se assuste com o tamanho do texto, não passaremos menos de 1 hora pregando. Brincadeira. Fiquem tranquilos aí. Eu farei a leitura aos poucos, então, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Para que nós façamos a exposição deste texto. Primeiro eu vou ler do capítulo 11, verso 27, até o capítulo 12, verso 12, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no, e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? E virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. O pastor norte-americano Voddie Baucham, ele é professor também em uma universidade, e ele contou que quando acaba o primeiro semestre de filosofia, alguns alunos vão procurá-lo e perguntar para ele: como que você, acreditando em um Deus todo-poderoso, em um Deus bom, consegue conciliar isso com a teodiceia? Ou, em outras palavras, como que um Deus bom, todo-poderoso, pode permitir que o mal exista no mundo? E aí, o Voddie, ele diz que ele fala com esses alunos: eu não vou responder enquanto você não fizer a pergunta de maneira correta. E ele diz para estes jovens: a pergunta correta é: como que Deus, sabendo o que você fez durante o dia de ontem, tudo que você pensou durante o dia de ontem, tudo aquilo que você cometeu de pecado durante o dia de ontem, ele não te matou essa madrugada. Ele não ceifou a sua vida. A pergunta correta a se fazer é essa. Quando nós lemos este texto, e nós vamos ler aqui o restante, nós vamos encontrar os inimigos da cruz fazendo perguntas a Jesus.
mas perguntas que não deveriam ser feitas, porque eles deveriam fazer a pergunta da maneira correta, como esses jovens deveriam ter perguntado para aquele professor e pastor universitário. Nós temos essa dificuldade, o homem tem essa dificuldade de fazer as perguntas corretas. Mas Deus não tem dificuldade em trazer as respostas para perguntas que não foram feitas, mas que precisam de respostas. Nós encontramos aqui, nessa leitura que nós fizemos até o final do capítulo 12, 3 perguntas dos inimigos da cruz, uma pergunta de Jesus e 5 respostas que Jesus traz para perguntas que não foram feitas. E nós precisamos olhar para estas respostas que Jesus traz, porque elas são relevantes para o entendimento da nossa caminhada, da salvação e daquilo que envolve o relacionamento com o Senhor e Salvador. Por isso o tema nessa noite é respostas às perguntas não feitas. Quais são as respostas de Jesus ao que ninguém perguntou aqui e que deveriam ter perguntado? A primeira resposta que Jesus dá para os seus inimigos é que rejeitar o Salvador traz condenação. É o que está aqui do capítulo 11, verso 27, até o capítulo 12, verso 12. Esse é o primeiro embate que o texto nos mostra. Jesus está aqui com principais sacerdotes, escribas e anciãos. Eles estão no templo, é a última semana de Jesus, ele já entrou em Jerusalém, a entrada triunfal. Daqui uma semana ele será morto, crucificado, humilhado, insultado, ressuscitará ao terceiro dia. E ele está no templo ensinando, na casa do seu pai. E aqueles líderes estão ali também e eles se deparam com o próprio Deus encarnado. E o que é que eles fazem? Vamos questionar a autoridade dele. Que tal nós questionarmos por que ele está expulsando os cambistas do templo? Jesus fez isso aqui anteriormente, no capítulo 11. Por que Jesus está curando cegos e coxos como eles também presenciaram? Qual é a base da autoridade de Jesus para ele ouvir, inclusive das crianças, Hosana ao filho de Davi? Quem é ele? Quem ele pensa que é? Para receber este louvor das crianças e não dizer nada o contrário. Quem é ele para chegar e falar que na casa de meu pai não vão fazer vendas? Quem é ele? Qual é a base da autoridade dele? Aqueles homens estão diante do Messias. E eles nem sequer cogitaram, será que ele não pode ser o Messias que nós esperamos? Eles não pensaram nisso. Eles quiseram perguntar a Jesus, e a pergunta era baseada na autoridade. Com que autoridade você faz isso? E aqui tem uma armadilha deles. Porque se Jesus, ele bate no peito e diz, eu faço na autoridade minha mesmo, porque eu sou Deus. Então eles poderiam acusá-lo de blasfêmia, como eles fizeram mais adiante. Mas Jesus, logicamente, poderia ter usado o seu próprio argumento de autoridade. Mas não é o momento ainda, ele vai usar depois. Aqui não. Jesus Cristo, ele não responde dessa maneira. E diante da pergunta que nem deveria ter sido feita, Jesus traz uma outra pergunta para eles no verso 30. Espera aí, eu vou perguntar para vocês e aí eu respondo. O batismo de João era do céu ou dos homens? Então, essa pergunta deixa eles encurralados, porque qualquer resposta que eles dessem aqui, os colocaria em descrédito. Eles não queriam ser colocados numa posição de incredulidade. Eles não queriam ser vistos pelos outros como incrédulos que não criam na palavra de Deus, na promessa de Deus. Só que se eles respondessem do céu ou da terra, eles teriam problemas, como eles mesmos chegam à conclusão aqui. Então, perceba a dureza no coração destes homens, porque eles estão diante de uma realidade que eles precisam admitir. Que João Batista é o precursor, que João Batista falou do Messias, que o Messias está diante deles, que o Messias é o verdadeiro filho de Davi. Só que eles dizem, não sabemos, para escapar de qualquer situação em que eles se colocassem de maneira desconfortável diante do povo, colocasse a eles em descrédito diante do povo. Mas responder para um rabino que não sabia já era um problemão.
Já era um grande problema, já estava minando a credibilidade deles. Mas Jesus, ele esmaga eles mais um pouquinho, porque ele conta uma parábola logo depois. Espera aí, eu vou pressionar vocês mais um pouco. E parábolas, os irmãos sabem, nem sempre é fácil identificar os personagens, mas aqui está muito claro quem é quem. O dono da vinha pode ser personificado pelo próprio Deus, os lavradores são os líderes religiosos, os servos enviados são os profetas, e o Filho é o próprio Jesus Cristo. E isso é tão claro que no verso 12 é dito que eles entenderam que era sobre eles, que a parábola falava. Tanto que eles tentaram matar Jesus, prender Jesus naquele momento, mas não conseguiram. E há uma palavra importante aqui dentro dessa parábola. Verso 9 do capítulo 12. Que fará, pois, o dono da vinha? Ele virá e exterminará. Marque esse verbo aí. Ele exterminará. Todas as vezes que esse verbo é usado, tendo Deus como agente, diz respeito à eternidade. Então Deus os colocará, os levará à perdição eterna. Eles estão perdidos eternamente, aliás. Eles estão condenados ao inferno eterno. É isso que Jesus está aplicando na parábola a respeito da vida, na vida desses homens. E Jesus cita o Salmo 118, no verso 10 e no verso 11. E Mateus vai registrar que depois que Jesus faz essa citação, ele diz: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que aqueles homens queriam saber? Qual era o argumento de autoridade de Jesus? Mas o que eles deveriam ter perguntado a Jesus? O que eles precisavam saber na verdade? Se nós rejeitarmos a você, nós seremos condenados? Você é o Messias mesmo? Mas eles não perguntaram isso. E Jesus está trazendo a resposta para o que eles não perguntaram. E deveriam ter perguntado. Rejeitá-lo é condenação. Rejeitá-lo é perdição eterna. Rejeitá-lo, como diz na parábola, serão exterminados, estarão perdidos eternamente. O que as pessoas querem saber hoje de nós? Já parou para pensar nisso? Quando nós levantamos a nossa voz como igreja e falamos algo, o que geralmente dizem? Qual é o seu lugar de fala nisso? Você já ouviu isso, né? Isso é moda hoje em dia falar. Somente os jovens falam isso. Qual é o seu lugar de fala? O meu lugar de fala é o lugar que a autoridade de Jesus Cristo me deu, por meio da sua palavra. O nosso lugar de fala como igreja do Senhor é a autoridade conferida pelo próprio Senhor mediante a sua palavra. As pessoas dizem: com que autoridade você pode julgar o que é certo e errado? Com autoridade baseada na palavra do Senhor. As pessoas dizem a nós: quem vocês crentes pensam que são para nos dar lição de moral? Nós não estamos dando lição de moral. Nós estamos apontando aquilo que a palavra de Deus aponta. Aquilo que a palavra de Deus diz. Expressões como essas que eu citei aqui agora, a gente ouve continuamente. Mas a nossa resposta àqueles que questionam a autoridade do povo de Deus, da igreja do Senhor, a resposta é: se vocês rejeitarem a esta palavra, a esse Messias e aquilo que como embaixadores pregamos, vocês incorrerão em condenação eterna, em perdição eterna. Porque nós falamos na autoridade de Cristo Jesus, e essa autoridade, que é a própria palavra dele, aponta ao pecado e aponta ao caminho de salvação, arrependimento e fé em Jesus Cristo. A pergunta não deveria ser com que autoridade. A pergunta deveria ser: se eu rejeitar, eu estou condenado? Está sim, porque o próprio Messias diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É o que a Escritura Sagrada diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 a 18. Meus irmãos, a segunda resposta de Jesus à pergunta não feita, ela está dos versos 13 até o verso 27. Erram por não conhecerem a Escritura. E enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Elogiaram Jesus, olha que bonito. É lícito pagar tributo a César ou não?
Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então os saduceus, que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu também sem deixar descendência, e o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. Aquela semana antes da crucificação, a coisa estava feia, porque saem escribas, fariseus e anciãos. E agora entra em cena fariseus, herodianos. Fariseus e herodianos não se davam bem, mas eles se juntam para atacar Jesus. E logo depois, a turma dos saduceus. Parece que o diabo abriu a jaula naquela semana ali, ó. Vai todo mundo atacar o Senhor. Todos. E eles vão ali, na maior cara de pau, para apanhar Jesus em alguma palavra. Bom, apanhar Jesus em alguma palavra, em alguma contradição, em algum erro, pegá-lo desprevenido. Pegar Jesus desprevenido já não cabe na mesma frase, isso não existe. Não tem como o Senhor do universo ser pego desprevenido, isso é tolice. Não é possível isso. Mas aí eles vão e eles mudam a estratégia, porque começaram atacando. Aí agora eles vão elogiar: olha, o Senhor fala a verdade, não te importas com quem quer que seja, não olhas a aparência do homem, olha só, eles estão falando a verdade. O Senhor ensina o caminho de Deus, olha que elogio. Só que Jesus conhece o coração dos homens, então ele sabe que eles estão em hipocrisia diante dele. E eles estão falando algo que é verdadeiro. Jesus ensina mesmo o caminho de Deus, mas eles não acreditam naquilo. Eles não acreditam em Jesus. Eles só estão tentando bajular para enganar. Então, a pergunta ela era muito capciosa. É lícito pagar tributo a César? Sim ou não? Devemos ou não? Se Jesus responde não, eles teriam um prato cheio para correr para os romanos e falar: olha, tem um rebelde aqui, quer pagar imposto não? Né? Se ele responde que sim, muitos judeus piedosos não gostavam de pagar pesados impostos ao Império Romano. Eles detestavam essa imposição tributária. Mas a pergunta deles também é ingênua, porque Jesus Cristo conhece o coração deles e vai colocá-los em contradição também. Jesus pergunta: vocês me experimentam por quê? Por que vocês estão me testando? E aí Jesus começa com a aula magna dele para aqueles homens. Traz a moedinha lá. Um denário. Um denário correspondia ao que era pago de taxa ali mesmo. Era uma moedinha de prata. Essa moedinha de prata, ela tinha estampada a cara do imperador, de um lado, do outro o imperador assentado na cadeira. E na inscrição da cara estava escrito Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E na coroa estava escrito sacerdote supremo. O imperador gostava de ser adorado como a divindade, etc. Então a moeda tinha essa ideia. Mas você percebe o que Jesus está fazendo aqui com aqueles homens? Traz a moeda para vocês verem a cara de quem está estampada aí. Percebe o que Jesus está fazendo com aqueles homens ali? Ele está amarrando aqueles homens dentro da conversa, para mostrar para eles o seguinte: vocês têm que pagar impostos que são devidos aos homens. Vocês vivem numa sociedade,
vocês vivem dentro de um império. Vocês têm que pagar seus impostos. Mas a honra devida, a adoração devida, quem deve ser honrado, quem deve ser adorado? Somente Deus. Somente Deus. É por isso que ele vai dizer àqueles homens: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, se a cara de César está estampada na moeda, paga o tributo, paga o imposto. Mas a Deus adorarás, e somente a Ele adorarás. E aqui nós temos duas implicações, pelo menos. A primeira delas é que, se nós só negarmos impostos porque o fulano foi eleito, porque o fulano governa, nós estamos errados. Porque dai a César o que é de César continua valendo. Nós incorremos em erro, não conhecendo a Escritura, quando nós só negamos impostos por causa de qualquer governante que seja. Não tem nada pior do que o Império Romano daquela época. E Jesus disse: pague os impostos. Pague os impostos que vocês têm que pagar. Dê o que é devido a César. A segunda implicação aqui é que eles vão tentar apanhar Jesus em alguma palavra e eles saem dali atônitos, porque a pergunta deles não deveria ser se deveriam pagar ou não impostos, mas acerca de quem eles deveriam adorar. Se era César ou se era o Messias. César também queria adoração. César também queria louvor, mas a resposta para eles e também para nós: dai a César o que é devido e dai a Deus o que é devido. O que é devido ao Senhor é adoração, é louvor, é glória. O que é de César, o que é do governo, pague seus impostos, faça lá seu imposto de renda, não deixe de cumprir com as suas obrigações como cidadão também de uma sociedade e que vai honrar o nome do Senhor fazendo isso também. Agora veja o verso 18, que tem mais aqui, né? Porque o verso 18 vai passar para a questão da pergunta da ressurreição. Os saduceus, eles eram os riquinhos daquela época e eles administravam o serviço no templo, mas eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em demônios, eles não acreditavam em muitas coisas, eles acreditavam inclusive que existia livre-arbítrio para o bem e para o mal. Então esse negócio de livre-arbítrio é antigo também, né? E eles querem ridicularizar a Jesus, porque eles não acreditam na ressurreição. E aí Jesus Cristo vai falar com aqueles homens, porque eles dizem: olha, mestre, Moisés nos deixou escrito, e deixou mesmo, está lá em Deuteronômio 25, essa regulamentação aqui acerca do casamento. Mas o foco deles é a ressurreição ali, quem aquela mulher vai ficar na ressurreição. No verso 24 e 25 tem a resposta de Jesus, e Lucas tem um complemento que não tem em Marcos, que nos ajuda a entender esse ponto que Jesus diz aqui, no verso 24 e 25, principalmente o 25. Quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como anjos no céu. Lucas diz assim: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Lucas também vai dizer o seguinte: olha, Deus não é o Deus de mortos e sim de vivos, porque para Ele todos vivem, todos estão na presença de Deus, todos estão diante de Deus. Então Jesus, ele está mostrando para aqueles homens que a pergunta deles é infundada. A questão não é com quem aquela mulher vai estar na eternidade, porque isso não procede a respeito da ressurreição. Eles estão laborando em erro, como diz Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes a Escritura nem o poder de Deus. Então, quando aqueles homens levantam aquelas duas perguntas do tributo e a respeito da vida após a ressurreição, eles estão laborando em erro, porque eles não estão conhecendo o que Deus requer deles na caminhada, o que Deus requer deles de entendimento acerca da ressurreição. E a gente precisa pensar que aqueles saduceus, eles vão tentar ridicularizar a Jesus citando a Escritura, inclusive. Moisés não falou isso aqui e tal? Então, os modernos saduceus, podemos chamá-los por aquilo que é denominado de teologia liberal. E teologia liberal é um grande guarda-chuva que abarca um monte de coisa.
é gente que não acredita na Escritura Sagrada como inerrante, é gente que não acredita nos milagres de Jesus, é gente que acha que só uma parte da Escritura que é inspirada e coisas dessa natureza. A gente precisa entender essas questões e tomar cuidado para que nós, em alguma medida, não laboremos em erro abraçando esse tipo de teologia. Esse tipo de teologia é muito sutil, assim como era sutil esse tipo de abordagem dos inimigos de Jesus. Tá? É claro que para Jesus é fácil identificar o que eles querem fazer de malícia ali, mas para os discípulos nem sempre é. A teologia liberal, ela vem com muita argumentação boa, com meias verdades, igualzinho os saduceus estão fazendo aqui. Olha, o Senhor ensina a verdade, olha, Moisés falou isso aqui, olha só, o Senhor não se importa com quem quer que seja e ensina os caminhos de Deus, tudo isso é verdade. Só que no meio tem o engano, tem o erro. E a pergunta deles não deveria ser sobre a situação após a ressurreição, mas se eles estavam corretos em não acreditar nela, porque eles não acreditavam. Eles deveriam ter chegado para Jesus sinceramente, falando, olha, a gente não acredita na ressurreição. A gente está correto? Era isso que eles deveriam ter perguntado. E agora eu faço uma pergunta para nós aqui, cheio de pergunta, né? Fariseus e saduceus conheciam a Escritura? Conheciam. Então, eles erram não conhecendo, não é porque eles não sabiam o que estava escrito, porque aquilo não estava no coração deles. Aquilo não desceu ao coração deles. Eles conheciam como se conhece um livro qualquer, mas a palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus é a palavra de Deus que se revela a nós. E a sua palavra é a verdade, a única verdade. Então essa verdade precisa descer ao nosso coração, porque nós podemos conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de cor e salteado. Se ela não descer ao nosso coração, nós vamos errar, nós vamos laborar em erro, por não conhecer a palavra de Deus como deve conhecer, por não conhecer o poder de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela transforma a nossa vida. Mas aqueles que a lei meramente como um livro, como eles estavam fazendo aqui, ou fazem acréscimos, como eles também estavam fazendo aqui, ela é apenas um texto qualquer, não desce ao coração. E aí eles erram, por não conhecerem de fato a Escritura. Nós precisamos conhecer com profundidade, ela precisa estar arraigada no nosso coração. Você se lembra da parábola do semeador? A sementinha do Evangelho vai caindo nos solos, só tem um solo fértil, um coração que a palavra entra, produz frutos em abundância. O coração de fariseus, saduceus, escribas, era qualquer um daqueles corações da parábola, menos aquele que foi o solo fértil. Então eles erravam por não conhecerem a Escritura. Eles não perguntaram isso para Jesus, mas eles deveriam perguntar. A gente está errado? A gente precisa saber a verdade pela palavra do Senhor. Então erram aqueles que não conhecem a Escritura como deve conhecer. Agora veja que na sequência do texto, Jesus vai ser apresentado o caso aqui de um homem que deu um passo importante. Entendimento correto é um passo importante. Essa é a terceira resposta de Jesus à pergunta não feita. Entendimento correto é um passo importante. Verso 28 ao verso 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Isso aqui foi o escriba que falou, está explicando ainda o texto. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo.
Mateus registra que esse escriba foi lá porque ele viu que tinha dado errado para os saduceus e os fariseus mandam mais um para discutir com Jesus. Só que algo acontece com esse escriba no meio do caminho aqui. Porque ao invés de chegar, ele aceita o que Jesus fala e ainda recebe um elogio de Jesus. E ele pergunta qual é o principal dos mandamentos. Lembre-se que os fariseus eles tinham a ideia dos mandamentos orais, 613. E eles ficavam sempre se debatendo qual que é o maior, qual que é o principal e etc e tal. E aí quando Jesus começa com a sua resposta, ele começa com o famoso Shema de Israel, lá de Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que Jesus está fazendo com aquele escriba? Esquece esse negócio de mandamento oral, olha para o que a Escritura diz. Todo judeu versado na lei, qualquer família conheceria de cor este texto. Todo mundo recitava isso continuamente. E Jesus está levando ele a pensar, não na lei oral, mas levando ele a pensar na palavra verdadeira de Deus. E aí Jesus então conduz a ele, respondendo a respeito do amor ao próximo. E lá em Mateus também, ele complementa dizendo que Jesus fala que desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E surpreendentemente aquele homem concorda. Algo mudou, ele foi enviado para atacar Jesus. Mas ele concorda. E ele ainda completa, sim, é verdade isso, e isso excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ele está corretíssimo. Porque Deus, desde o Antigo Testamento, está dizendo para o seu povo: eu não quero holocaustos e sacrifícios, eu quero conhecimento, eu quero o coração de vocês, eu quero a vida de vocês integrado à caminhada comigo. Como diz na palavra dele, pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O escriba está correto. E Jesus concorda com ele. Isso é interessante, porque Jesus diz para ele: não estás longe do reino de Deus. 2 questões aqui. A primeira delas é que toda verdade é verdade de Deus. Aquele escriba estava correto, e por isso a verdade que ele falou foi aprovada. Mesmo na boca do ímpio, a verdade é a verdade de Deus. E a segunda questão é que não estar longe é um passo importante, mas ainda não está. Jesus não falou com aquele escriba: você já está no reino de Deus. Você está pensando direito. Você sabe aquela expressão assim: olha, fulano, só falta ser crente, falta tudo. Fulano está quase lá, mas ainda não está. É o caso desse escriba aqui. Nós não sabemos o que aconteceu com ele depois. A gente não sabe se ele avançou mais, mas ele é muito parecido com Nicodemos também. Falta alguma coisinha aqui importante: arrependimento e fé no Messias. Aquele homem, ele perguntou qual era o principal dos mandamentos, que a cabeça dele estava naquilo. Ele era um fariseu, provavelmente também. Mas a pergunta deveria ser: o que me falta para entrar no reino de Deus? A resposta de Jesus àquele escriba: você não está longe, mas ainda não está, porque ele precisava crer no Messias. E aí nós precisamos nos lembrar que o ímpio, ele vai entender parcialmente algumas coisas do Evangelho, e até às vezes aquele que Deus está trabalhando no seu coração já para a sua conversão de fato. E nós devemos valorizar isso. Estimular a continuar, como Jesus estimula isso: olha, você não está longe, caminha mais um pouco, e você vai de fato encontrar o reino de Deus. Mas nós não devemos também nos enganar, nós devemos tomar cuidado, entender que boas respostas e um conhecimento acerca de alguma coisa da Escritura não é suficiente, porque a Bíblia diz que é necessário confessar a Cristo como Senhor e Salvador, é necessário se arrepender dos seus pecados e ter fé no Messias. E aí Jesus fala: você não está longe, mas você não ainda está dentro, porque falta isso ainda. Para estar dentro do reino, é preciso entregar a vida ao Rei, é preciso entregar a vida ao Senhor, coisa que aquele escriba ainda não tinha feito, pelo menos não neste momento aqui. E Jesus responde, e ninguém mais o interroga, aquele homem vai embora, e a gente não sabe que fim
se deu. Meus irmãos, as respostas de Jesus para perguntas não feitas, continua. E eu quero propositalmente pular com você para o verso 38 até o 44, depois nós vamos voltar no 35 a 37. Porque Jesus ainda está no templo, então aqui ninguém mais quer perguntar mais nada, acabou. Jesus continua no templo e ele continua ensinando aos seus discípulos ali. Verso 38, e ao ensinar dizia ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas. Para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Aí depois, ainda no templo, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. E aí Jesus começa com uma palavra imperativa: guardai-vos, protejam-se, não cheguem perto. Cuidado com isso. Cuidado com o quê? Com os escribas e com aquilo que a disposição do coração deles apresenta. A quarta resposta de Jesus para perguntas não feitas é: a disposição do coração é determinante. O texto nos diz, Jesus apresenta um resumo de como os escribas se apresentavam. Eles gostavam da aparência pomposa, vestes talares, mantos compridos, de alta qualidade, denotavam posição social. Eles adoravam isso. Eles gostavam também da apreciação popular, saudação em locais públicos, serem honrados, ter essa proeminência diante do público de maneira geral. Eles gostavam dos primeiros assentos, assentos que eram de honra, assentos que eram de autoridade, de pessoas importantes, nos casamentos, nos eventos públicos. Eles amavam essas coisas. Eles gostavam de status, de fama, de poder. E coisas piores eles faziam, porque Jesus diz que eles ainda se aproveitavam das viúvas. E faziam ainda coisas terríveis, no sentido de, a viúva ela já precisava ser sustentada por alguém geralmente. E Jesus diz que eles comiam tudo que elas tinham em casa, demoravam na casa delas, devoravam a casa das viúvas, solicitando tudo que elas tinham, e justificavam ainda fazendo longas orações, piedosos. Um ar de piedade. Ou passar o dia inteiro na casa da irmã, orando, e comendo toda a provisão que ela tinha, a pouca provisão que ela tinha. Ou então, venha, traga para o templo tudo que você tem, porque nós vamos orar por você aqui, o dia inteiro. E ela voltava para casa de mãos vazias. E os escribas só se aproveitando das viúvas. Só que Jesus Cristo dá uma palavra dura aqui: sofrerão juízo muito mais severo, porque Deus sempre protegeu os menos favorecidos. Desde o Antigo Testamento, Deus diz para o seu povo de Israel: cuidem do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eles são menos favorecidos na sociedade daquela época, eles precisam ser cuidados por vocês. E aqueles que eram os transmissores da lei de Deus, que deveriam cuidar das viúvas, o coração deles estava longe disso. Deus diz que eles sofrerão duro juízo. Mas perceba a disposição do coração desses homens: é status, é grandeza, é riqueza, é poder, é glória. E Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos: não almejem isso no coração de vocês. Não tenham essa disposição no coração de vocês. Não queiram isso para vocês. Que o coração de vocês esteja disposto a servir, a ter uma vida de abnegação, a ter uma vida de humildade diante do Senhor, sem exaltação, sem engrandecimento, sem glória para si, até porque toda honra e toda glória pertence somente a Ele. Vivam a vida comum de vocês, entendendo o que é de fato
que deve ser valorizado. Jesus Cristo está ensinando que a disposição do coração é importante, e os seus discípulos deveriam entender que a disposição do coração deles deveria ser de servir e não de serem servidos, de depender do Senhor, não de serem autônomos. Pensem, irmãos, vocês acham que esses homens poderosos daquela época, vocês acham que eles pensavam em depender de Deus? Pensavam em ser cada vez mais autônomos de Deus. Eles só estavam ali para se aproveitar do status religioso. Você sabe que nada novo debaixo do céu, tem muita gente fazendo isso hoje em dia. E uma coisa que junta toda essa questão de celebridade, poder, status, glória para si, autonomia, é a riqueza. E logo em seguida, Jesus fala sobre isso. Lembre-se, os saduceus eram os riquinhos do templo. E aí Jesus está olhando para o gasofilácio. O gasofilácio naquela época tinha um monte era em formato de trombeta, segundo os historiadores. Então tinha uma trombetona lá, e não tinha Pix, né? Não tinha cheque, não tinha cartão, não tinha nada, eram moedinhas. Aí os ricos depositavam grandes somas, entupiam a trombeta rapidinho, de tanto dinheiro que os ricos colocavam ali. E aí Jesus está observando. E quando Jesus chama os discípulos para olhar alguma coisa, é porque isso é muito importante. Jesus está observando, aí vai a viúva, com 2 moedinhas, 2 moedas judaicas, chamava lepton. Essa moedinha, ela equivaleria hoje a 1/4 de 1 centavo, meio quarto de 1 centavo, algo assim. A gente nem sabe o que é centavo mais, né? A gente não tem mais 1 centavo na mão, ninguém carrega isso mais. Sumiu as moedinhas, né? Então, era um negócio assim, bem pouco mesmo. E no verso 43 e 44, Jesus chama a atenção dos discípulos para o que era importante. Os ricos discípulos, eles dão sobras para Deus. Só que os ricos não entendem que Deus não precisa e nem quer sobras. Deus quer a integralidade daquilo que nós temos. Ah, mas está falando de dinheiro, então isso é a teologia da prosperidade? Óbvio que não. Nós não estamos falando de dinheiro aqui, nós estamos falando do coração. Porque a Bíblia diz, onde está o seu coração, está o seu tesouro. A questão aqui central não é o dinheiro em si. Nem havia problema nenhum nos ricos darem grandes somas de dinheiro no templo. Pelo contrário, quem tem mais tem que dar mais mesmo. Não há dificuldade com isso. O problema é onde está o coração deles. Eles não querem se dar totalmente a Deus. Eles não querem depender de Deus. Eles não querem entregar totalmente a vida deles a Deus. Aquela viúva tem uma disposição diferente. Aquela viúva, ela tem um coração que ela chega e fala, olha, vou ofertar tudo que eu tenho. Ah, quer dizer que eu tenho que dar tudo para Deus? Sim, e nós não estamos falando de dinheiro de novo. Nós estamos falando do nosso coração. Nós estamos falando da nossa vida. Para Deus, a dedicação deve ser total. Para Deus, nós devemos dedicar todo o nosso viver a Ele. Aqui está sendo usado um exemplo do financeiro. Essa viúva confiava na provisão de Deus. Ela sabia que Deus a sustentaria. Ela sabia que ela não passaria dificuldade. E essa disposição do coração de depender de Deus é importante. Coisa que os saduceus, os escribas, os fariseus não faziam. Aí tem aquelas questões. Então eu vou doar todos os meus bens para a igreja, como eles pedem por aí. Claro que não. Não confunda o ensino de Jesus com o ensino do diabo. O ensino do diabo diz que você tem que trazer carteira, apartamento, carro, todo mundo, e dar tudo para a igreja, e não é assim que funciona, né? Em troca de bênção, prosperidade, essa coisa que você vê por aí. Jesus está ensinando outra coisa. Está ensinando sobre onde anda o coração dos homens. Onde andava o coração daqueles homens? Onde estava o coração daquela viúva? Então nós precisamos avaliar o nosso coração. Como que nós lidamos com dinheiro, com poder, com riqueza, com status? Como que nós lidamos com a nossa caminhada aqui e a nossa dedicação integralmente ao Senhor? Esse é o ponto. Isso é a disposição do nosso coração. Nós amamos demais as coisas dessa vida?
Nós amamos e queremos os tesouros dessa vida. Nós queremos tudo para nós e nós não queremos depender nem de Deus para nada. Nós queremos tudo ao nosso redor e nós, se pudermos, até exploramos os outros como esses escribas faziam, mas nós não podemos contribuir e ajudar a ninguém. Coisas que nós precisamos pensar e que tem a ver com a disposição do coração. Isso é importante. Ninguém perguntou, mas Jesus está respondendo aqui, usando esses dois exemplos para os seus discípulos. E agora eu quero caminhar para o desfecho, que é o que está no verso 35 a 37. É a pergunta mais importante. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante. Ainda no templo, ainda ensinando aos seus discípulos. Só que agora Jesus vai contra-atacar, né? Chega de vocês perguntarem, agora é a minha vez de perguntar. Tem um contra-ataque aqui. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Lá em Marcos 8, Jesus indagou aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Jesus questiona a sua própria identidade na maneira que os escribas estão ensinando. Porque os escribas, eles ensinavam assim, Cristo vai vir da descendência de Davi. O que mais? Não, é só isso mesmo, ele vai ser da descendência de Davi. Para os escribas, o Messias seria só um homem. Só um homem. Da descendência de Davi, da linhagem de Davi. Mas, obviamente, todo judeu piedoso reconhecia que o Cristo, o ungido do Senhor, seria descendente de Davi, porque o Antigo Testamento fala isso. Então, o escriba está ensinando algo que é verdadeiro, ok? Mas está incompleto. Está incompleto porque a interpretação era: ele vai ser só um homem, ele não é Deus. Só que Jesus, quando ele ouviu o título Filho de Davi, das multidões, ele aceitou esse título para si. Ele não repreendeu a ninguém. Estava se cumprindo ali o Salmo 110. E este salmo, que inclusive Jesus vai citar o versículo 1 aqui, é o mais citado do Novo Testamento entre os salmos. E os escribas tinham um problema com a aplicação deste salmo. O verso 4 deste salmo, lá no Salmo 110, é dito que o filho de Davi seria sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Mas o sacerdócio era só da linhagem de Levi. Melquisedeque não era sacerdote da tribo de Levi. Ninguém nem sabe de que tribo que ele era, de onde que ele veio, para onde que ele foi, enfim. Então, aqueles escribas deveriam ter matado a charada quando Jesus citou o Salmo 110 e aplicou à sua pessoa. Mas, obviamente, que eles não entenderam que se ele era de Melquisedeque e não era da tribo de Levi, então só poderia ser ele o Messias. Mas Jesus vai explorar uma outra coisa, porque no verso 37 ele diz: o mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? Jesus está dizendo assim: como que vocês podem dizer que ele é só um homem? Se Davi chama ele seu Senhor. Como que Davi pode chamá-lo de Senhor, se ele será o filho dele que nem nasceu ainda? Então Jesus coloca essa questão, e Jesus ainda usa, no verso 36, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, então é inspirado. Davi falou pelo Espírito Santo, e Jesus está explicando para eles que o Messias tem que ser Deus homem. Tem que ser Deus homem encarnado. Ele é filho de Davi, segundo a descendência, ele é da tribo de Judá, é verdade. Mas ele é Senhor no sentido de ser Deus. E quando Jesus explica isso, sabe aquele negócio de ficar na tela azul? Parou. Todo mundo assim. E agora? Não tem para onde sair. Mateus registra que ninguém podia lhe responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Depois dessa aqui, o negócio ficou tão sério que ninguém
conseguiu perguntar mais nada. Porque Jesus está falando, o Messias é Deus homem, e os escribas estão ensinando de maneira errada. Então, quem é Cristo? Cristo é o descendente da mulher de Gênesis 3,15. Cristo é o Senhor de Davi do Salmo 110. Cristo é o servo sofredor de Isaías 53. Cristo é aquele que vai nascer em Belém Efrata, segundo Miqueias 5, e vai reinar em Israel. Nós poderíamos passar a noite inteira aqui mencionando todo o Antigo Testamento e as profecias a respeito de Jesus Cristo. E como elas se cumpriram em Jesus Cristo. Então, quem é Jesus? Ele é o Salvador. Ele é o ungido de Deus. Ele é o filho de Davi. Ele é o Deus homem. Como diz o credo, ele é aquele que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar vivos e mortos. Todos precisam saber quem é Cristo. Essa é a resposta mais importante que Jesus está dando a uma pergunta que ninguém fez a ele no templo. Mas ele quer e precisa explicar isso àquelas pessoas. E essa é a resposta que o mundo inteiro precisa, hoje e até a volta de Jesus Cristo. Saber quem é Ele, saber que Ele é o Salvador, saber, como Pedro e João disseram perante o Sinédrio em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Eu quero concluir relembrando aos irmãos, então, as respostas de Jesus às perguntas não feitas. A primeira resposta de Jesus é que rejeitar essa salvação é condenação, é trazer condenação. A segunda resposta de Jesus é que erram por não conhecerem a Escritura. A terceira resposta de Jesus: entendimento correto é um passo importante, mas não é tudo. Precisa entregar a vida ao Rei, ao Senhor, ao Salvador. A disposição do coração, em quarto lugar, é importante. E por fim, em quinto lugar, Jesus é Salvador. Que nós entendamos as respostas de Jesus, compreendamos que somente Ele pode de fato nos conduzir à vida eterna. Amém.